Olá, meu nome é Patrícia Góes, sou professora e mentora de culinária low carb. Eu quero te dar as boas-vindas à primeira aula da nossa imersão na culinária low carb, um evento para quem quer desvendar os segredos para fazer receitas low carb realmente deliciosas, parar também de jogar ingredientes no lixo. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas se você me acompanha ou já participou de algum evento ou aula parecida como essa, ou ainda se você já é meu aluno ou aluna, sabe do que eu estou falando. Se eu mesma não tivesse vivido na minha própria pele e visto minhas alunas e alunos passarem pela mesma coisa, eu também acharia que é bom demais para ser verdade. Porque eu sei que se você está aqui é porque já jogou muita coisa no lixo por receitas low carb que não funcionam, na verdade. Então, vamos começar a aula de hoje com muito entusiasmo e esperança, escutando as palavras de algumas das minhas alunas. Meu nome é Daniele Viana, sou chefe de cozinha, tenho um empreendimento no Chile. Conheci o Instagram da Paty, fiquei encantada com a competência e simplicidade que fazem dela uma pessoa muito especial. Desde o início, provando suas receitas que sempre dão certo. Através de muito estudo, ela criou receitas que realmente são deliciosas e servem para todos que querem se alimentar bem de forma saudável. Depois de assistir todo o conteúdo gratuito do Instagram, eu decidi comprar o curso online para ampliar meu negócio e ter uma linha low carb proximamente. Também fui a um curso presencial aqui no Chile e o único que posso dizer para vocês é que não percam a oportunidade de aprender com quem sabe o que está dizendo, com quem estudou muito para chegar aqui e que vocês não somente vão aprender receitas, vocês vão entender como funciona cada ingrediente e com isso poderão desenvolver outras receitas também. Acabei de fazer a primeira receita do clube, pé de moleque. Meu filho perguntou o que é isso e falei, abre a boca e come. E a resposta, parece pé de moleque. Exatamente isso, e ainda falou que era melhor que o normal. Esse era o meu objetivo, coisas saborosas que se assemelham às tradicionais. Obrigada, fiz o bolo, coloquei ele então na mesma quantidade do xilitol, de doçor estava bem. Todos gostaram do bolo, pela primeira vez consegui fazer um bolo low carb que desse certo. Tirei foto e vou te mandar. Estou na lista de espera para o Desvendado e assistindo as lives. Tenho aprendido muito e entendido o porquê dos erros. Amo cozinhar, estudar e entender os porquês. Muito obrigada por dividir seu conhecimento. Beijos! Olha isso, gente! Esse biscoito. Que biscoito é esse, Yasmin? É o biscoito craque da Patty Góes. Sente a crocância. Ó. Tá escutando, tia Paty? Olha que delícia isso. Ficou maravilhoso. E é o quê? Low carb? Aham! É low carb, que delícia! Eu queria que você visse um pouco das experiências das minhas alunas para que tenha um gostinho do que vem pela frente. Para começar com o pé direito, sabendo que nem tudo tem que dar errado na sua cozinha low carb. Antes de entrar de cabeça nos princípios para fazer bolos low carb perfeitos, deixa eu te contar um pouquinho como uma fisioterapeuta, eu mesma, largou tudo para ensinar sobre culinária low carb. Como foi que eu cheguei aqui na cozinha para hoje ter o privilégio de ensiná-la a tantas pessoas pelo mundo afora? Bem, durante toda a minha vida eu tive problemas com a balança e eu sonhava em emagrecer e deixar de sentir aquele peso de ficar engordando e emagrecendo sempre. O que eu queria de verdade era encontrar uma maneira de comer, emagrecer e manter meu peso sem ter que ficar pensando nisso o tempo todo, 24 horas pensando em comida. Eu realmente queria ter uma relação saudável com a comida, sem sofrer o tempo todo com o que eu posso, com o que eu não posso comer, ficar obsessiva com isso. E eu imagino que se você chegou até mim, é bem provável que as nossas histórias sejam parecidas, na verdade. A primeira dieta que eu fiz foi aos 12 anos. Quando eu entrei na pré-adolescência, eu ganhei muito peso e muito rápido. Eu comecei a fazer uma dieta que em pouco tempo estava ali esquecida já. Com 12 anos eu estava obesa, cheia de espinhas, desanimada, cansada, eu nem sabia por quê. Aos 14 eu fiz a minha primeira dieta que funcionou. Eu emagreci 15 quilos passando fome e me privando de tudo aquilo que eu queria. Em 2 meses eu tinha perdido esse peso todo, mas claro que eu recuperei muitos e quase todos os quilos em algumas semanas, logo que eu parei de fazer aquela dieta de fome que era insustentável.
Dos 12 aos 33, a minha vida foi, como eu chamo, uma sanfona 880. E alternava períodos em que eu estava passando fome ali, contando calorias, indo dormir cedo, porque a barriga roncava e eu já tinha comido tudo que tinha sido planejado. Nos outros períodos, eu abandonava aquela dieta louca e comia. Chutava o balde mesmo, comia sem pensar na qualidade, me jogava em macarrão instantâneo, um biscoito recheado, bolo, doce, pão, muito pão. Eu comia sem aproveitar o sabor da comida, porque naquela fase da sanfona eu não estava de dieta. Eu só comia porque eu não estava de dieta. Minha vida era ou dieta ou chutando balde. Todas as vezes que eu começava a fazer dieta, eu já fiz muitas, a maior dificuldade era manter aquilo no longo prazo. Eu não conseguia ficar mais de 1 ou 2 meses no máximo, porque eu sentia fome, cansaço, mau humor, barriga roncava, eu não podia nem ir numa festa feliz, não comia nada gostoso. No fim das contas, não tinha saúde, porque eu ficava triste com aquilo. Me sentia sem esperança de poder resolver aquele problema que me incomodava desde sempre. Depois de um tempo, eu comecei a pensar que o problema era comigo, né? Que eu não tinha força de vontade para seguir e para mudar. Afinal de contas, eu já tinha tentado tantas vezes de tudo e nunca tinha conseguido manter. E olha que eu me considero uma pessoa disciplinada, focada, determinada. Eu sou uma taurina que sabe o que quer, mas mesmo assim eu não conseguia manter o peso que eu perdia. Eu não conseguia me manter naquelas dietas loucas. E assim foi, por anos e anos, indo e vindo, engordando e emagrecendo, me privando e me jogando. Quando eu vim morar no Chile, eu deixei a minha vida lá no Brasil, minha família, meu trabalho, para construir uma vida nova aqui com meu marido, que é chileno. Então eu moro em Santiago. E com toda aquela mudança de vida, estresse, o frio, o ócio, eu acabei engordando mais de 10 quilos. E foi depois disso, numa busca por mais uma dieta, que eu encontrei uma tal dieta low carb. Primeiro eu fiquei chocada, né? Porque ela falava tudo ao contrário do que eu tinha aprendido durante toda a minha vida. Inclusive, o que eu tinha aprendido na universidade. Era tudo diferente. Depois de estudar, eu vi que tudo aquilo fazia um sentido fisiológico muito maior que tudo que eu já tinha tentado na minha vida. E eu fiquei fascinada com as possibilidades de poder emagrecer comendo coisas que antes eram proibidonas. Emagrecer para mim sempre estava associado com sofrimento. Mas daquela vez parecia que ia ser diferente. E aí eu propus para o meu marido, né, para a gente tentar junto, e ele topou. E depois de praticar aquela nova dieta, eu emagreci, ele também. Mas junto com o emagrecimento e com todas as roupas voltando a servir, veio um pacote que eu não acreditava ser possível. Energia à disposição que eu nunca tinha sentido, a fome louca e insaciável que eu tinha foi desaparecendo. Eu comecei a comer comidas gostosas que me saciavam, que me davam vontade de comer outra vez. E aí, diante disso, eu decidi que eu queria adotar aquela alimentação para a vida toda, já que eu me sentia tão bem com ela. E além disso, eu também precisava preocupar com a saúde, já que na minha família tá cheio de diabéticos e de obesos, né? Tanto do lado paterno quanto do lado materno. Era unir o útil ao agradável. Depois das primeiras semanas na low carb, eu comecei a sentir falta de ter algumas opções, doces, alguns pãezinhos, né? Alguma coisinha pro final de semana, alguma sobremesa. E se a gente quer manter essa alimentação, né, e a gente queria no longo prazo, eu precisava aprender isso, porque o risco de cair nas tentações antigas ainda era grande. Então eu comecei a buscar receitas low carb na internet. Foi aí que começou o terror na minha vida low carb. Todas as receitas que eu fazia ficavam horríveis. Bolos que pareciam omeletes doces, pães embatumados e pesados, tortas salgadas que também eram omelete. E os bolos de cenoura, esses aí pareciam pudins mal cozidos. E eu ficava brava, frustrada com tantos ingredientes caros indo direto para o lixo, porque algumas coisas ficavam realmente incomíveis. Algumas eram só comíveis, longe de serem gostosas. Eu comia só para não jogar no lixo. E o pior é que ninguém respondia para me explicar, as pessoas donas das receitas, por que aquilo não tinha funcionado. E quando me respondiam, elas nem sabiam por que aquilo tinha acontecido. Naquele momento eu pensei, eu vou estudar, eu vou me aprofundar nessa culinária, porque eu quero seguir em frente e levar essa alimentação para minha vida. E eu me sinto muito bem com ela, né? Como eu nunca me sentia antes.
e foi a única que eu consegui levar adiante. Então, eu vou descobrir tudo que é possível nessa tal dessa cozinha low carb. E eu comecei então a comprar e ler livros de culinária tradicional, porque culinária low carb não tinha nada escrito. E eu queria entender a alquimia e a base da culinária tradicional para conseguir raciocinar dentro dessa tão jovem e inexplorada culinária low carb. Eu não sou formada em gastronomia, então tive que devorar esses livros para adquirir aquele conhecimento que eu não tinha da culinária tradicional. Então eu via muitos vídeos de receitas em outros idiomas e tudo mais. E o principal, eu pegava as receitas e fazia testes na minha cozinha. Eu anotava e observava tudo sobre o comportamento de cada ingrediente dentro das receitas. Eu nunca tinha escutado falar de goma, de psyllium, de usar farinha de oleaginosa. Muitas coisas continuavam dando errado. Eu continuava jogando receitas no lixo, mas agora eu estava começando a entender os porquês. E eu conseguia ajustar nos próximos testes e melhorar a receita. E hoje, depois de anos de caminhada, quase 5 anos de culinária low carb, depois de muitas receitas no lixo, eu cheguei nas receitas que funcionam, que são gostosas, que entram para as famílias ou que viram até produtos de sucesso nas empresas das minhas alunas. Algumas receitas, como pão de queijo, a rosca de canela, precisaram de mais de 20 testes para chegar nas quantidades ideais. Hoje eu tenho as minhas massas de bolos, diversos métodos, recheios, coberturas, salgadinhos, pães, docinhos, sobremesas, pão de queijo e muito mais. E a razão de eu ensinar tudo isso, de ter abandonado lá minha profissão como fisioterapeuta, quando eu já estava aqui no Chile, é porque lá atrás, quando dava tudo errado, o meu sonho era ter tido um professor ou professora que me desse a mão e me explicasse tudo. Que me dissesse, olha, Paty, é aqui que tá dando errado, é por isso, por isso, por isso. É aqui que você precisa mudar para melhorar. E foi assim que eu encontrei a minha vocação para ensinar. E hoje eu ensino tudo que eu sei com amor, com dedicação e com muito cuidado com quem quer aprender. E eu achei o meu lugar no mundo, ensinando as pessoas que a cozinha low carb ela pode e deve ser gostosa e apreciada por todos da família. E baseada na minha experiência nestes anos, deixa eu te contar onde estão os maiores erros na culinária low carb. Eu vejo que a maioria das pessoas elas erram por ter um raciocínio culinário baseado na culinária tradicional. Mas na culinária low carb tudo é diferente, tudo é diferente. Eu vejo pessoas usando farinhas low carb sem ter ideia do que elas fazem ali na receita, qual a função de cada uma delas, usando todas as farinhas low carb como se fossem iguais. Colocando também nas receitas goma, psyllium, por exemplo, sem conhecer direito todas as suas funções, só para substituir a falta do glúten, como eu escuto muito por aí. Desconhecem métodos e técnicas para ter texturas diferentes. Eu vejo muita gente misturando ovo, creme de leite, farinha de amêndoas, chamando de pão. E aí coloca um pouquinho de adoçante nessa mesma mistura, chama de bolo, sem usar técnica, sem raciocínio culinário. E o resultado geralmente são omeletes doces e salgados ao invés de pão e bolo. Muita gente pensa que seguir a receita à risca é o suficiente, que é só pegar a receita e fazer que vai dar certo. Mas eu posso te afirmar, e eu sei que você vai concordar comigo, que só ter receita, se isso resolvesse, provavelmente eu ainda seria fisioterapeuta e ninguém ia me procurar para aprender culinária low carb. Não existiria problema e todas as receitas ficariam como nas fotos postadas nas redes sociais. Era só dar um Google ou buscar no Instagram, fazer receita e pronto, resolvido. Mas sabemos que não é assim, não é verdade? O que eu vou te mostrar aqui é que tudo tem o seu porquê e sabendo disso, tudo muda na culinária low carb. Eu sempre digo que a culinária low carb não é matemática, não é uma ciência exata. Não basta seguir a receita de olhos fechados, é preciso entender os ingredientes, suas funções, suas interações com os outros ingredientes para ter receitas gostosas, bonitas e que entram para a família. Só assim elas vão substituir aquelas versões antigas que não fazem bem à nossa saúde. Vamos agora à parte prática da nossa aula. Então prepare papel e caneta para anotar tudo e depois colocar em ação. Na primeira aula da nossa imersão, vamos mergulhar no mundo dos bolos low carb. Vamos passar por vários tópicos aqui na aula. Primeiro, métodos para fazer bolos, formas adequadas para cada um dos métodos,
análise de ingredientes, importância do forno e também vou falar para vocês uns problemas mais comuns nos bolos low carb e as possíveis soluções. E por falar em problemas comuns, eu vou começar falando sobre o maior problema dos bolos low carb. Por que um bolo low carb fica com textura de omelete? Eu quero que você pense comigo em como são as receitas que encontramos por aí de bolos low carb. Geralmente, encontramos dois padrões de receitas de bolo low carb. A primeira é uma mistura de farinha de amêndoas ou outra oleaginosa, creme de leite em bastante quantidade, ovos vários, fermento químico e adoçante. Mistura tudo, coloca na forma e leva para assar, não é isso? No outro padrão, é uma mesma mistura parecida, só que no lugar da farinha de amêndoas é farinha de coco. Então, uma mesma mistura parecida. Pode haver algumas variações, às vezes você vê uma raspinha de limão, cacau, mas a base geralmente é essa, se você observar bem. É uma mistura de ingredientes sem técnica, sem pensar o que é do bolo, né? É o famoso mistura tudo, reza e espera o milagre. Pensa comigo, qual textura tem um omelete? Geralmente é úmido e fofinho, certo? Vamos analisar os ingredientes da primeira base dos bolos, feita com farinha de amêndoas. Qual é a quantidade de gorduras dessa receita? Muita, já que tem farinha de oleaginosas, creme de leite, gema dos ovos. Toda essa gordura fornece grande umidade à massa. Além disso, estão as claras, que são riquíssimas em água, ou seja, mais umidade. Adicionamos agora o fermento, que vai dar bolinhas de ar. E essa massa úmida vai crescer e ficar fofinha. Qual textura esperamos de uma mistura? Com muitas gorduras, muita água, pouca proteína, nenhum ingrediente para estruturar e um pouco de fermento. Umidade e fofura. Não é a mesma textura do omelete? Então, as causas de bolos low carb com textura de omelete são o excesso de gorduras, que causa excesso de umidade, o desequilíbrio entre ingredientes secos e líquidos e a falta de técnica para juntar os ingredientes e criar texturas diferentes. Vamos analisar aqui os ingredientes da segunda base de bolos feitas com farinha de coco. Existe também grande quantidade de gorduras nessa massa, só que aqui tem grande quantidade também de fibras presentes na farinha de coco. Essa mistura tem como resultado uma massa que é pesada demais. O bolo fica seco, embatumado e não cresce. Misturar todos os ingredientes sem saber o que você está fazendo não vai mudar o seu bolo low carb. Você precisa saber o que você quer dele. Como você quer que ele fique? Você quer que ele fique mais ou menos estruturado? Mais fofo? Mais denso? É para tomar com um cafezinho ou para montar um bolo alto de aniversário? E aqui é onde entram os métodos para fazer bolos. Os ingredientes podem ser inclusive aqueles mesmos do bolão omelete, mas quando você usa as técnicas para trabalhá-los e sabe as quantidades que deve usar, tudo muda. Vou falar para vocês sobre 3 principais métodos para fazer bolos. O primeiro é o método espumoso ou o método esponjoso, que é quando airamos os ovos, adicionamos bastante ar a essa massa. Bons exemplos são rocambole, pão de ló, bolo chiffon, bolo genuato, alho felpuda, que são bolos levinhos, com uma estrutura mais delicada, mais frágil. Nos fazem lembrar assim uma nuvem, né? Um bolo bem fofinho. Aqui estão algumas imagens para você ver. Aqui tem uma massa de rocambole, que é de método esponjoso. Vou cortar aqui o rocambole, que é um bolinho de método espumoso. É um bolinho fofinho. Ó, coisa linda! Deixa eu mostrar. Olha, tá vendo aqui a massa bem airada? Bem fofinha. Esse pedacinho pra você. O segundo é o método cremoso, que são os famosos bolos amanteigados, em que a manteiga é batida na batedeira ou com fouet, junto ali com o adoçante, ela fica airada, clarinha, e essa vai ser a base ali do bolo. Os bolos de método cremoso são mais densos, mais firmes, mais estruturados, desmancham ali na boca e são muito saborosos. O terceiro método é o método por adição, ou os populares bolos de liquidificador, que são aqueles bolos em que fazemos uma mistura de líquidos mais cremosa e adicionamos a uma mistura de secos.
O melhor exemplo, né, o mais conhecido é o bolo de cenoura. Faça ali um creme de cenoura no liquidificador e logo misture esse creme aos secos, as farinhas. São bolos com boa estrutura, mas com texturas mais simples, sem muito ar adicionado. A chave de conhecer os métodos é que você pode escolher o bolo certo de acordo com os seus objetivos. O bolo mais estruturado, mais firme desses métodos é o bolo amanteigado. Então, se você vai fazer um bolo confeitado, mais alto, essa massa ela é mais indicada porque ela tem mais estrutura. Logo vem os bolos de método de adição, que também tem uma boa estrutura, também dá para montar bolos mais altos, mas é uma textura um pouquinho mais rústica, digamos. Eles são bons também para aqueles bolinhos do dia a dia, né? Bolinho ali para tomar com café e também para bolos confeitados, como eu falei antes. Para bolos mais altos, a estrutura do amanteigado sempre vai ser melhor, que ele é mais firme. Por último estão os bolos esponjosos, que são leves e fofinhos, que não são tão adequados para bolos muito altos. Eles são perfeitos ali para um bolinho caseiro, com gostinho de bolinho de vó e de mãe. Como eles são mais leves, eles não aguentam muito peso. Se você colocar muito peso, ele vai afundar. Então dá para rechear sim, mas não dá para fazer assim muitos bolos um em cima do outro, que ele vai dar uma afundadinha. Para cada método de bolo, tem uma forma adequada para assar. Eu já vou te explicar isso porque isso é muito específico da culinária low carb. Vamos começar pelo mais delicado, que é o bolo esponjoso. Imagina uma massa leve, airada, fofinha. O que faz esse bolo crescer, e algumas massas nem têm fermento, né? O que faz esse bolo ficar fofinho é o ar que foi adicionado quando os ovos foram batidos, né? Então aí para o forno, a água presente ali nas claras vai evaporar, as bolinhas de ar se deslocam e fazem o bolo crescer. Esse é o principal fermento desse bolo. Ele é um bolo de ar, ele é uma massa frágil e delicada. Somamos aqui uma característica bem específica da culinária low carb, que é a ausência, né, de amido e de glúten. Esses dois, na culinária tradicional, ajudam a estruturar os bolos esponjosos. Eles criam ali uma trama que faz o ar ficar mais firme. Na low carb a gente não tem isso. Então a estrutura é ainda mais frágil. Se você assa bolos tão fofos em formas muito altas, com ou sem furo no meio, ele começa a crescer e ele não tem estrutura para segurar aquele ar. A trama dele é mais frágil. Então esse bolo sobe com a ação do calor, mas não tem ninguém ali para segurar aquele ar. Então ele cai, ele abaixa dentro do forno ou quando você tira. Para esse tipo de bolo, nem é bom untar tanto as laterais, porque quando ele começa a crescer, ele vai se agarrando ali às laterais para segurar a estrutura. Eu brinco que é o bolo Homem-Aranha, que ele vai subindo e vai jogando as teias ali para segurar e se agarrar. Se tiver untado demais, ele vai ter dificuldade para se segurar. As melhores formas para assar bolos de método esponjoso low carb são as mais baixinhas e abertas. Dessa maneira, o bolo não tem muito o que subir. Ele sobe um pouco, ele cresce, mas ele não tem dificuldade, porque a massa está bem distribuída ali na forma. A estrutura dele vai ser formada na horizontal. Ele não sobe demais, então ele não tem o risco também de afundar. Vou te mostrar a forma para fazer esse tipo de bolo. Então, olha só, formas assim, que são baixas e que são abertas, né, amplas. A massa vai se distribuir aqui, vai receber calor por cima, calor por baixo, ela vai crescer porque ela não vai fazer tanta força, mas ela não vai precisar subir demais. E se ela não precisa subir demais, ela também não vai cair demais. Outra forma adequada pode ser essas aqui, que tem o furo, que tem o fundo removível. E aí, como ela é um pouco mais alta, você não precisa e nem deve enchê-la tanto. Você coloca até a metade, esse bolo vai crescer, vai ficar lindo, e aí você vai lembrar que bolo esponjoso, formas mais baixas e mais abertas. Para bolos feitos com método de adição, as formas adequadas são as mesmas do método anterior, mas por outro motivo. Os ingredientes low carb são mais densos, certo? Pela quantidade de gorduras presente neles. Então, no método por adição, vamos apenas misturar tudo isso sem adicionar ar. Ele vai ficar mais pesado. Se viramos essa massa pesada em uma forma alta, imagina a dificuldade que esse bolo vai ter para subir. É como colocar 50 quilos de peso no agachamento da academia de quem está começando naquele dia. É peso demais para ele levantar, é peso demais para o fermento agir ali.
Por outro lado, se espalhamos essa massa numa forma mais baixa, mais aberta, ele vai precisar fazer menos esforço para subir, vai crescer e vai ficar mais fofo e não vai embatumar. Além disso, a incidência do calor, né, no forno vai ser mais homogênea, em cima da massa e debaixo da massa. Ele vai ficar muito mais fofinho e mais gostoso. Se você já tentou fazer bolo de cenoura low carb em forma alta, de furo no meio, sabe do que eu estou falando. O resultado, geralmente, é um bolo pesado, embatumado, que não sobe, que parece que não cozinhou direito. Deixa eu te mostrar aqui meu bolo de cenoura. Então, olha só, uma forma baixa, uma forma ampla e um bolo de cenoura cheiroso e que ficou fofinho. Olha, tá vendo as bolinhas de ar? Fofinho. Deixa eu fazer um fluff. Ó, viu? Fofinho. Ele tava na geladeira, por isso que ele tá firme, mas ele tá cheio de ar. Ele não tá nada embatumado, não é verdade? Nada embatumado. Então, uma forma baixa e ampla, a mesma do método esponjoso, mas por outra razão. Por último está o método mais versátil de todos, o método cremoso. Bolos de método cremoso podem ser assados em diversos tipos de formas. Isso porque ele combina estrutura e um pouco de ar da aeração da manteiga. Esse tipo de bolo tem dupla fermentação. A fermentação química, que é dada pelo fermento, e a fermentação mecânica, que é pelo derretimento da manteiga lá no forno. Quando ela derrete, ela libera as bolinhas de ar aprisionadas e elas sobem e elevam o bolo. Além, claro, do crescimento pela expansão dos ovos que acontece em todos os bolos. Dá para fazer bolos amanteigados em formas mais altas, mais baixas, com furo no centro. A versatilidade é o sobrenome desse método de bolo. Então você pode usar formas com furo no meio, pode fazer bolos assim, né? Vários bolos e montá-los assim, para fazer um bolo de festa, por exemplo. Aqui eu tenho 2 bolinhos que estão prontos para montar, né? Um bolinho de aniversário, um bolinho de festa. E eu quero te mostrar a estrutura dessa massa. Olha só, é uma estrutura bem firme, ele tá cortado já, ó. Tá vendo? Tem uma estrutura firme, ele é um bolinho amanteigado, aguenta recheio, aguenta cobertura, aguenta os cortes. Aqui eu fiz, tá vendo, 2 cortes. 2 cortes. E ele é bem estruturado, gostoso e derrete na boca. Então, é um bolo adequado para várias opções. Mas atenção, nem tudo é forma. Suas massas de bolo precisam estar bem equilibradas, maleáveis, estruturadas para completar a perfeição do bolo low carb. Agora eu vou falar um pouco sobre as farinhas em bolos low carb. Independente da farinha low carb escolhida, ela deve ser clara e fina. Você sabia que o concreto feito com brita se quebra mais facilmente que o feito com areia? O de areia, ele é mais denso, mais estruturado, tem uma liga melhor. O mesmo acontece nos bolos feitos com farinhas que são fininhas e com farinhas que são feitas muito cheias de grão. Se há grãos nessa massa, ela não fica com uma liga perfeita. E ao começar a crescer, esses grãozinhos, ao esticar a massa, eles podem romper a estrutura e o bolo afunda. Quanto mais fina, melhor a liga, melhor a estrutura. As farinhas mais adequadas para dar volume aos bolos low carb são as de oleaginosas, de coco e de amendoim. As de oleaginosas mais comuns são amêndoas, castanha de caju, nozes, macadâmias e, como eu falei, o amendoim, que é uma leguminosa. As mais neutras, né, são as de amêndoas e a de castanha de caju. As outras têm um sabor mais marcante na receita, mas também dá para usar. O amendoim, por exemplo, ele chega chegando, ele domina ali o pedaço, você morde e sabe que tem amendoim. Além disso, peneirar as farinhas é muito importante, já que as massas são mais pesadas e ao peneirar, adicionamos ar a essa massa. Isso é muito útil na low carb, porque como as massas já são mais pesadas, peneirar a farinha pode dar ali uma textura mais fofinha que você precisa. Na aula de sexta-feira eu vou te ensinar os segredos, né, sobre os pães low carb deliciosos. Vou falar mais sobre farinhas e substituições, tá bom? Vamos ficar aqui hoje, você precisa saber que para ter bolos perfeitos, a estrutura deve ser feita com farinhas que são claras e fininhas. Eu aproveito para te contar que as farinhas de coco não são todas iguais.
elas vão variar muito de acordo com a marca que você compra. Eu vou te explicar por quê. Não sei se você sabe, mas um dos grandes desafios da culinária low carb é lidar com a falta de padronização dos ingredientes naturais. Então, se você compra uma farinha de coco de uma marca, ela pode ser completamente diferente de outra marca. Existem farinhas de coco que são claras, fininhas, existem farinhas de coco que são escuras, tem algumas que são claras, mas que você consegue ver a fibra do coco bem grosseira. Então, elas variam muito, muito de acordo com o fabricante. E usar uma farinha clara e uma farinha escura faz toda a diferença na sua receita, toda. Vou te explicar por quê. Nas farinhas de coco que são escuras, ela é escura porque preserva aquela parte escura da polpa do coco. E isso é fibra. Então, essa farinha ela vai ser muito mais fibrosa, ela vai ser muito mais seca, ela vai absorver muito mais líquidos na sua receita. As claras, você também pode, às vezes em algumas, perceber essa alta absorção, porque apesar delas serem claras e finas muitas vezes, elas foram desengorduradas, então elas têm um poder de absorção muito maior, então elas vão variar sempre. E farinhas que são muito secas e muito escuras deixam suas preparações com um sabor muito forte, com uma textura, você morde e já sente a fibra do coco, além de ficar muito pesada pelo excesso de fibras. A farinha que tem muitas fibras também visíveis atrapalha a estrutura ali da sua receita também. A mesma coisa que eu falei lá para farinhas de oleaginosas que tem os grãos. Essas fibras, elas também vão romper ali a estrutura e seu bolo pode ficar, né, com uma estrutura pior, além de ficar muito pesado. Como lidar com isso, então? O que vai te guiar numa receita que tem farinha de coco? Não é a quantidade da receita. Muitas vezes a receita está escrito lá, por exemplo, 200 gramas de farinha de coco. Se a sua farinha de coco for completamente diferente da pessoa que fez a receita, você vai perder a sua receita e vai jogar no lixo, porque vai deixar a sua massa ressecada, mas muito ressecada, uma tábua mesmo. Então, o que vai te guiar? É a textura. Você tem que colocar essa farinha aos poucos na receita para conseguir atingir a textura da receita que você está reproduzindo. Isso é mais importante do que a quantidade, principalmente quando essa farinha de coco ela entra em volume, ela é a principal farinha da sua receita. Então, resumindo, talvez essa seja a informação mais importante dessa aula. As farinhas de coco não são todas iguais. As farinhas naturais não são padronizadas. Eu vou te mostrar aqui agora um teste de absorção da farinha de coco que eu vou fazer para você ver com duas marcas diferentes que eu uso. Eu gosto das duas, mas olha como a absorção de uma e de outra é diferente. Vem comigo. Aqui eu tenho duas farinhas de coco, claras e finas, são duas marcas que eu gosto, mas uma é mais branquinha e a outra mais amarelada, mas apesar disso eu gosto das duas, eu uso as duas. Vou mostrar pra você a diferença de absorção de água das duas. Vou colocar aqui mesma quantidade de água. Vou colocar 40 gramas em cada uma. 39, 40. Vou misturar bem. E vou deixar aqui 5 minutinhos agindo. Tem 10 gramas de farinha de coco em cada potinho. E aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 40 gramas de água. Passou 1 graminha. Vou fazer a mesma coisa, misturar. E daqui a 5 minutos eu vou te mostrar como vão estar as duas, tá bom? Vou deixar descansar 5 minutos para a farinha de coco absorver a água. Depois de 5 minutos você pode ver que essa aqui tá seca,
mas ela tem uma certa maleabilidade, né? Apesar de estar seca, ela tá maleável. E essa aqui tá muito mais dura, olha. Tá vendo que ela, você consegue ver até ela meio quebradiça? O que eu quero dizer com esse teste? Eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui pra chegar num ponto. Eu coloquei 10 gramas de farinha de coco e 40 de água, então ela absorveu 4 vezes o peso dela em líquido. Isso que acontece nas receitas, quando às vezes a gente coloca farinha de coco, acha que tá faltando e vai colocando, vai colocando. Ela começa a agir nesses minutos seguintes e começa a absorver toda a umidade da sua receita. E aí fica super ressecado e quebradiço. Então a farinha de coco tem que colocar aos poucos e esperar a ação dela. E você vai ver que cada uma aqui é diferente. Vamos colocar mais um pouco de água pra ver até onde ela vai. Então, vamos colocar aqui nessa mais 30 gramas. 35, passou um pouquinho. Vamos colocar 35 na outra também. Então, eu vou misturar. E mesma coisa, eu vou deixar agindo 5 minutinhos. Bom, passou 2 graminhos, mas enfim, dá pra... é uma diferença pequena. E aí, vou misturar também e vou deixar agir 5 minutinhos e já te mostro. No descanso, você pode ver que essa aqui ficou bem mais ralinha com essa quantidade de água. E essa aqui, com a mesma quantidade de água, ela ainda tá bem espessa. Então, pra você ver que aqui mesmo entre as farinhas claras e finas tem diferença. Imagina então entre as farinhas claras e escuras, as com mais fibras, as mais grossas. Tem que tomar muito cuidado e usar aos poucos. Esse teste serve para você ver que a farinha de coco absorve os líquidos aos poucos e que as farinhas são diferentes. Assim você tem que usar de maneira, né, assim, mais, pelo menos pela primeira vez, quando você pegar essa farinha pela primeira vez for fazer a receita, você tem que usar ali aos pouquinhos para chegar na textura que você precisa e não seguir a quantidade de farinha de coco da receita cegamente. Depois de aprender a lidar com a farinha de coco, você já pode ser parte do nosso Team Farinha de Coco, que é um grupo de pessoas já pelo Brasil, pelo mundo afora, que já se apaixonou pela farinha de coco depois que aprendeu a usar. Ela é uma farinha muito importante na cozinha low carb. Ela é muito versátil, ela é uma das farinhas também mais baratas, mais econômicas, mas você precisa aprender a lidar com ela. Depois disso, Team Farinha de Coco, I love farinha de coco. Eu não sou de comentar nos vídeos, mas tive que abrir uma exceção. Que bolo incrível! Não achei que ia conseguir comer um bolo tão igual a bolo somente com farinha de coco. Já tinha desistido de fazer bolo devido ao preço caro da farinha de amêndoas. A dica da farinha de coco é essencial. Muito obrigada por compartilhar. Eu evito usar nos meus bolos a farinha de linhaça, a não ser que essa massa seja escura e mais seca, como as massas feitas com cacau, porque nelas a linhaça não vai aparecer tanto e vai ajudar a estruturar. Mas uma massa com muita umidade e presença de linhaça é garantia de bolo sabor quiabo. Então, se você for usar, toma cuidado. Se for uma massa também muito clarinha, a linhaça vai escurecer um pouco. O que eu não uso de jeito nenhum nos meus bolos é psyllium. Ele escurece, deixa feio e às vezes com uma textura arenosa. Ele é muito útil na culinária low carb, mas eu não gosto e não uso nunca em massas de bolos. Existem muitos tipos de adoçantes que podem ser usados na culinária low carb. Hoje eu vou falar especificamente dos mais conhecidos e das suas diferenças, o xilitol e o eritritol. Nós podemos analisar o xilitol e o eritritol desde 2 pontos de vista, do ponto de vista nutricional e também do ponto de vista culinário. Do ponto de vista nutricional, xilitol e eritritol eles têm uma absorção muito diferente no nosso organismo. O xilitol ele vai ter uma absorção de aproximadamente 50%, então 50% ali dos carboidratos dele vai ser absorvido e ele vai, por isso, elevar um pouco a nossa glicemia. Não é muito, mas eleva um pouco. Para quem tem mais problemas, né, com elevação de glicose, quem é diabético tipo 1 ou tipo 2, tem sempre que medir para ver o que o xilitol faz ali no organismo de cada um. O eritritol, por outro lado, ele não eleva a nossa glicemia, né? Ele tem uma outra via de excreção que ele não eleva a nossa glicemia.
Do ponto de vista culinário, eles são muito diferentes também. Nós temos vantagens do xilitol e também vantagens do eritritol. Não dá para usar um tipo de adoçante só na culinária low carb e querer resultados perfeitos, né? Como se eles fossem açúcar. Cada um tem uma função diferente e um resultado diferente. O xilitol, ele tem uma característica muito parecida com o açúcar no poder de doçura. Ele adoça parecido com o açúcar. Só que quando você usa muito xilitol nas receitas, ele pode provocar um sabor meio ardido na garganta. Então, mesmo que você, mesmo sabendo que o xilitol e o açúcar adoçam igual, não é bom você colocar a mesma proporção se você está adaptando uma receita, por exemplo. Sempre bom colocar menos, para que esse gosto residual, esse retrogosto que ele deixa, não incomode, também para a gente acostumar com um sabor menos doce, né, a cada receita. Eu uso o xilitol para muitas receitas porque ele deixa, né, os bolos, ele dá uma umectação boa para os bolos, ele deixa os doces, né, mais lisos, ele é bom para a maioria das receitas. O eritritol tem que tomar muito cuidado porque ele tem uma tendência a provocar ressecamento nas receitas. Então, bolos com eritritol podem ficar mais ressecados, biscoitos, geleias principalmente, elas podem cristalizar quando você usa só o eritritol. Então tem que saber usar um e outro dependendo da receita. Essa tendência ao ressecamento do eritritol também pode ser usada a favor da culinária. Se você tem uma massa, por exemplo, de um bolo que é muito úmida, por exemplo, o bolo de cenoura, você pode usar o eritritol ali no lugar do xilitol para ressecar um pouquinho. Então você também pode jogar com essa informação. Mas é importante saber as diferenças porque vai ter alguma receita que você vai colocar eritritol e ele vai te frustrar, como é o caso da geleia. E agora eu vou te dar uma dica para usar tanto o xilitol quanto o eritritol. Quando você usa os adoçantes, eles geralmente são vendidos na forma cristalizada, né, como cristalzinhos. E se você não dissolve isso bem numa receita, pode acontecer de você morder ali um pedaço de bolo e sentir os cristalzinhos, ou de ir numa geleia você sentir os cristalzinhos. O que você faz para dar um acabamento melhor para os seus bolos, sobremesas, doces? Você pulveriza esses adoçantes. O que é pulverizar? É fazer a forma cristalizada virar uma forma em pó. E para fazer isso, você bate no liquidificador esse adoçante, bate até ele ficar bem fininho. Isso faz uma diferença absurda nas texturas, nos acabamentos dos seus quitutes low carb. Quero chamar sua atenção aqui também para a existência de outros adoçantes que também entram na culinária low carb e que podem dar resultados, né, diferentes do xilitol e do eritritol que complementam. Por exemplo, o isomalte, que é um adoçante que eu uso há muitos anos com as minhas alunas, que é um adoçante que ajuda a caramelizar. Então, ele faz uma coisa que o xilitol e o eritritol não fazem. Tomem cuidado ao comprar o isomalte, porque o isomalte é um adoçante que é usado na confeitaria tradicional, porque ele faz caramelos incolores. Então, muitas vezes, o isomalte ele é vendido misturado com açúcar, com glucose, principalmente. Então, sempre que você for comprar isomalte, pergunte pela ficha técnica, pelo laudo daquele adoçante, para ver se ele é puro. Ele é um poliol, ele é da mesma família de xilitol e eritritol. Mas como ele é usado ali na culinária tradicional, muitas vezes ele é vendido misturado. Tome muito cuidado com isso. Outros dois adoçantes que também são perfeitos aí para culinária low carb é a tagatose e a alulose, que são adoçantes que estão chegando agora em alguns países. Aqui no Chile eles já são bem comuns. A alulose é a minha aposta para o futuro dos adoçantes, porque ele é um adoçante de fabricação que não é cara, ele é um adoçante de fabricação simples e ele adoça bem parecido com o açúcar, ele faz caramelos, ele não eleva a insulina e a glicemia nada. Então, a minha aposta para o futuro, escuta aí, anota o que a tia Patigó está falando. Daqui a pouco tem a alulose chegando no Brasil afora e aí vai ficar todo mundo apaixonado por ele. E por último, eu quero chamar a sua atenção para um adoçante que é da família dos polióis também, assim como é o xilitol, o eritritol e o isomalte, mas que tem características que não são nada queridas na culinária low carb. E esse adoçante é o maltitol. E eu apelidei carinhosamente, só que não, de malditol. Por quê? O maltitol, ele tem características culinárias muito parecidas com o açúcar. De todos os polióis, ele parece mais com o açúcar ali nas receitas. Só que ele também se parece ao açúcar no potencial de elevar a nossa glicemia e a nossa insulina.
E existem muitos produtos que são ditos sem açúcar, com a presença de maltitol. E o maltitol, ele adoça um pouquinho menos que o açúcar. Então, quando ele é usado em algum produto, ele é usado em maior quantidade. Então, você pensa comigo, se ele adoça menos, mas é usado em maior quantidade, ele vai elevar a sua glicemia e a sua insulina igual ou mais que o açúcar. Muita atenção para os produtos que contêm maltitol. Maltitol eleva a glicemia e eleva a insulina como açúcar. Por isso eu dei esse nome carinhoso para ele de malditol, porque ele está ali disfarçado no meio dos adoçantes. Eu já vi muitos produtos low carb, inclusive, zero açúcar, com grandes quantidades de maltitol. A minha mãe já ganhou uma vez um chocolate com maltitol. Ela comeu o chocolate, mediu a insulina depois, a glicemia estava super alterada. Então, tomem cuidado, ele não é um adoçante low carb. Ah, e faltou algo muito importante. Por que a indústria usa esse adoçante para poder, né, fazer os produtos zero açúcar e tudo mais? Porque ele se parece ao açúcar demais ali. Ele é fácil de usar, se parece demais ao açúcar. Então, eles tacam ali maltitol, você come, fica viciado naquilo ali e acha que tá, ó, brilhando na low carb. Então, é muito arriscado, principalmente se você é diabético, diabética com esse adoçante, tá bom? Fica aí a minha dica e a atenção para esse detalhe importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre fermento bicarbonato e as diferenças deles e quando usar um e quando usar outro. Eu não sei se você sabe, mas o fermento químico, ele tem bicarbonato, ele contém esse ingrediente. Só que ali dentro do potinho, além do bicarbonato, ele tem também um ácido ou um sal ácido que vai ajudar na reação química dele quando ele entrar em contato com líquidos e com o calor do forno. Então, o fermento, ele tá ali naquele potinho, geralmente ele tem um pouco de amido também, para que essa reação química entre esses dois componentes do fermento não aconteçam precocemente. Então, o fermento, ele tem ali o ácido presente no potinho, em forma de ácido, às vezes de cremor tártaro, ou em forma de algum sal ácido, que na reação se transforma e faz ali a fermentação e dá as bolinhas, né, que a gente tanto quer para crescer os bolos principalmente. O bicarbonato, ele é um ingrediente puro, ele é ali o bicarbonato de sódio purinho. Como o bicarbonato não tem um ingrediente ácido ali na sua forma, ele é puro, você precisa, na sua receita, dar esse ácido para o bicarbonato reagir. O que acontece se você não dá? Se você coloca bicarbonato numa receita que não tem ingrediente ácido, dá aquele gosto metálico, aquele gosto salgado, aquele gosto ruim que deixa o bicarbonato em algumas receitas. E isso acontece justamente porque falta alguém para reagir, para brincar ali no parquinho com ele. Como o fermento químico já vem com esse ingrediente, você não vai sentir esse sabor ruim, metálico e amargo usando o fermento químico, mas se o bicarbonato não tiver o ácido para brincar junto, você vai sentir esse sabor. Então, receitas que tenham bicarbonato de sódio tem que ter junto o ingrediente ácido. Quais, Paty? Por exemplo, o cacau natural é ácido, iogurte é ácido, suco de limão é ácido. Tem que ter um ingrediente ácido para ele fazer essa reação química e não dar esse gosto ruim no final. E por que então usar o bicarbonato se ele tem esse problema? Porque o bicarbonato, às vezes, na culinária, ele dá pra gente uma característica que o fermento não dá. Ele dá uma certa maciez, uma certa textura aveludada que o fermento não dá. Então, às vezes, eu gosto de usar um pouquinho de bicarbonato e um pouquinho de fermento, dependendo da receita. Por exemplo, se é um bolo de cacau, por exemplo, para ele ficar mais aveludado, para amaciar ali, eu gosto de colocar uma pitadinha do bicarbonato. Mas o cacau natural com bicarbonato equilibra e ele não dá aquele gosto ruim. Com bicarbonato você tem que ter muito cuidado para usar, porque assim que você mistura ele ali na massa, ele faz uma reação química imediata e forma as bolinhas. Então, colocou bicarbonato, bolo no forno, ou cookie, ou o que for, direto para o forno. O fermento químico também, só que o fermento químico, ele age de duas vezes, né? Você mistura ele ali, ele vai reagir com os líquidos e vai formar as bolinhas. Só que depois, quando ele vai para o forno, ele faz uma segunda reação
então ele cresce de novo. Ele tem dois momentos. Se você deixar ali uma massa de bolo uns minutinhos fora do forno, ela vai ter um crescimento no forno porque tem uma segunda reação química. Mas com bicarbonato não. Colocou, reagiu, forno, porque senão essa massa vai murchar. Queria falar para você também ter muito cuidado sempre com as quantidades de fermento químico, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu quero fazer esse bolo low carb crescer, quero ele bem alto, aí a gente vai lá, taca fermento químico. E isso não é legal, porque o excesso de fermento químico, o que ele faz na sua massa? Ele gera tanto ar, que essa massa não tem estrutura para segurar. Então esse bolo sobe rapidinho e começa até a borbulhar em cima de tão alto, mas logo ele cai, porque não tem estrutura para segurar tanto ar. Então, o fermento químico é importante, é imprescindível, é vital na receita, mas nunca em excesso. Outra coisa muito importante é o forno estar pré-aquecido. Se você coloca uma massa de bolo que tem ou fermento ou bicarbonato num forno frio ou num forno morno, você vai estar contribuindo para esse bolo não ter o crescimento adequado. Então, o forno tem que estar pré-aquecido, sempre, tá? Sempre. Tanto para o uso do fermento quanto para o uso do bicarbonato. Então, o forno tem que estar pré-aquecido para facilitar a ação desses dois. Se o forno também estiver quente demais, você colocou o forno a 250 graus por uma massa de bolo esponjoso, que tem muito ar, o que vai acontecer? Vai entrar no forno essa massa, tá tão quente que ela vai subir, vai acontecer a mesma coisa que o excesso de fermento. Vai subir e tal, vai borbulhar, só que é tanto que ela não aguenta guardar aquelas bolinhas de ar e aí seu bolo cai. Então a temperatura do forno ela é essencial para você fazer bolos sensacionais. E por falar em forno, vamos falar de forno, que é uma das coisas mais importantes. Se na culinária tradicional já é importante, aqui na culinária low carb posso dizer que é ainda mais importante. O pré-aquecimento do forno para qualquer receita sempre deve ser feito. Você não pode ficar aí na penduragem, não vou aquecer o forno tanto tempo não, porque vai gastar o gás, vai gastar a eletricidade. Porque se você não fizer esse pré-aquecimento, você vai economizar no gás e na eletricidade, mas você vai jogar o seu bolinho no lixo, porque ele não vai crescer direito. Ele vai ou embatumar, ou vai ficar de qualquer jeito que não seja um bolo perfeito. O pré-aquecimento do forno ele deve ser feito entre 20 e 30 minutos antes de colocar o bolo ali dentro, na temperatura indicada para assar o seu bolo, né, a temperatura que está na receita. Então, 20, 30 minutos antes de colocar o bolo no forno, ele tem que estar ali firme e forte. Agora, outra coisa importante, a temperatura interna do forno. Tem algumas massas, principalmente as massas que são mais leves, elas precisam de uma temperatura mínima de 185, 190 graus para crescer e estruturar. Se o seu forno estiver muito abaixo disso, não vai crescer esse bolo, não vai crescer esse bolo, ou ele vai crescer um pouco e vai afundar no meio. Então eu te pergunto, você confia no seu forno? Você sabia que os fornos têm o péssimo hábito de mentir pra gente? Nem sempre são confiáveis. Às vezes você coloca lá o pininho ou o digital no 180, mas quando você vai medir isso, você vê que ele não está naquela temperatura. E como que faz para medir isso? Ó, termômetro de forno. Uma ferramenta imprescindível para você ter uma relação amorosa com o seu forno, para você saber se ele está mentindo para você ou não. O termômetro de forno, como você pode ver aqui, ele é uma ferramenta simples, uma coisa barata, um termômetro desse custa de 15 a 20 reais. E você usa para ver se a temperatura que você indica quando coloca ali no seu medidor ali da temperatura do forno é a mesma da temperatura interna do forno. E eu vou te contar uma história que aconteceu com uma aluna minha, que eu sempre uso para ilustrar, para você ver o tanto que pode divergir esses dois números. A minha aluna, ela fazia bolos e ela fazia as minhas receitas, fazia direitinho, a massa ficava linda, mas quando ela assava, o bolo não crescia direito, ele crescia um pouquinho e afundava. Depois de analisar com ela todas as possibilidades, por que estava acontecendo aquilo, eu falei, vamos ver esse forno. Compra um termômetro e vamos medir. E ela mediu a temperatura do forno. Quando o forno dela estava marcando ali no 180, a temperatura interna dele era 150 graus. Não tem bolo que suba, nem com reza brava,
em 150 graus, que se estruture bem nessa temperatura. E aí ela ajustou isso, né? Colocou ali, mediu com o termômetro, viu onde era o 180, assou os bolos e eles mudaram completamente. Então, o termômetro de forno é uma ferramenta muito importante para os seus bolos começarem a dar certo, para eles serem assados na temperatura correta. Já que eu tô falando de forno, eu vou falar para você dos 3 tipos mais comuns de forno e qual a diferença deles ali para assar as nossas receitas. O mais comum é o forno a gás. O forno a gás ele tem o calor que vem de baixo, né? Ele tem ali uma chama que distribui esse calor. Como ele vem de baixo, ele tem uma instabilidade muito grande, porque o calor está concentrado em um lugar. Então, apesar do calor subir, ele não é muito estável ali dentro do forno. E isso pode, né, fazer com que os bolos, os pães ou outras receitas não cresçam direito, principalmente se estiver associado com isso que eu falei antes, da temperatura não ser aquela que você indicou ali na hora de marcar para assar os seus bolos e pães. Para ter uma segurança maior com o seu forno a gás, use o termômetro de forno. E se preciso, você pode também cobrir ali o seu bolo, né, com um pedaço de papel alumínio para concentrar o calor no topo, para assar bolo, para assar pães. O segundo tipo de forno mais comum é o forno elétrico. Geralmente ele tem uma resistência inferior e uma resistência superior. Como ele tem calor embaixo e em cima, ele costuma ser mais estável, muito mais estável o calor ali dentro que os outros, né, que são a gás. Mas mesmo assim eu indico usar o termômetro de forno, porque mesmo ele sendo elétrico e tendo calor em cima e embaixo, ele pode também estar mentindo para você. E o terceiro tipo de forno, que é o forno por convecção, que são os fornos, né, geralmente são elétricos, que tem um ventiladorzinho. O que esse ventiladorzinho faz? Ele distribui o calor de forma uniforme ali no forno. Então, ele faz com que toda a temperatura seja a mesma ali. E aí esse bolo, esse pão vai crescer muito melhor, porque ele vai estar ali com uma temperatura uniforme. Agora, para fechar, eu quero falar para você quais são os principais problemas e contar as causas, porque aí você consegue pensar junto comigo nas soluções. Bolos que não crescem, né, não crescem ou embatumam, tem como principal causa o forno frio, o excesso de gorduras, o forno que não atinge temperatura adequada, o fermento que não funciona e o excesso de fibras. Bolos que crescem e afundam, pode ser a forma inadequada ao método, o forno muito quente, o excesso de fermento ou a falta de estrutura. Bolos que embatumam e ficam parecendo meio crus, pode ser excesso de gorduras, também a forma inadequada, forno que não atinge temperatura correta. E aqueles que crescem demais, extravasam ali da forma, excesso de fermento e excesso de calor. Então hoje eu te contei um pouco da minha história, de como eu vim parar aqui na Cozinha Low Carb. Além disso, falamos também sobre métodos para fazer bolos, formas adequadas para cada método, análise de ingredientes do bolo perfeito, importância do forno e os problemas comuns nos bolos low carb e também te dei algumas possíveis soluções. Na próxima aula vamos estudar farinhas low carb e por que eu uso determinadas farinhas e outras não, as características das melhores farinhas para as receitas perfeitas, farinhas base e farinhas acessórias, goma, psyllium, todos esses outros secos, princípios da substituição de farinhas e também vou falar de conservação das farinhas para elas não mofarem e não estragarem. Nós criamos uma comunidade lá no Facebook para colocar materiais extras da imersão e já tem um e-book lindo com o resumo dessa aula lá para você baixar. Um e-book que foi preparado com muito carinho pela nossa designer, a Iana Ottoni, para você guardar essas informações para sempre. Na comunidade, todos vocês que estão aqui na imersão podem interagir, se conhecer e aproveitar ao máximo essa semana de conteúdos exclusivos. Deixa lá também seu comentário sobre o que você achou da nossa aula de hoje. Eu e o Dandão, meu marido, vamos ler tudo e responder um por um. Eu te convido também, você que ainda não entrou lá para o canal do Telegram, para que entre e não perca nenhuma novidade. Tem link aqui na página, em algum lugar da página, para você entrar nos dois canais. Aqui embaixo também tem alguns relatos de alunas que já fizeram as pazes com a culinária low carb, já incluíram família, estão comercializando produtos. Então, assista lá para você se inspirar.
Nos vemos na próxima aula, na quarta-feira, 8 da noite, horário de Brasília. Obrigada pela sua linda presença por aqui. Um beijo no seu coração, muita saúde sempre para você e para sua família. Tchau, tchau!